Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro e eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, aqui no Centro Histórico de São Paulo. Eu não me canso de dizer. Bem, e eu tenho um recado tanto para você que está me vendo, como para o entrevistado, para os entrevistados que sentam-se aqui ao meu lado. Agora não há mais motivo para você perder o programa Mercado Futuro. E eu vou explicar por quê. Nem para você, nem para o entrevistado. Porque o entrevistado, quando vinha aqui, a B3, o pessoal aqui da B3, fazia a gentileza e, terminado o programa, o entrevistado levava uma cópia da entrevista em DVD, um disquinho. Hoje não é mais preciso isso e eu vou dar os motivos para vocês. Além de vocês assistirem aqui na TV Canal do Boi do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio, esse programa ele passa também no Facebook, na página do Canal do Boi, né? Então você pode assistir ou pela internet ou pela televisão. E se você por acaso estiver ocupado, estiver viajando e perdeu um determinado programa que você gostaria de ver, não tem problema nenhum. Uma semana depois que o entrevistado comparece aqui, o programa sobe para o YouTube, um outro canal que o programa tem lá, que chama-se Programa Mercado Futuro. E lá fica, quase todos, deve estar faltando alguma coisa, mas quase todos os programas deste ano, que já está seguindo para os seus finalmente, o ano 2017, quase todos os programas, se não todos, já estão lá no YouTube. E você tendo acesso à internet, lá você vê quantas vezes quiser, a hora que quiser, do começo para o fim, do meio para o fim, do fim para o começo, enfim, está à disposição. Então, não há mais como não, se você gosta, é óbvio, deixar de assistir o programa Mercado Futuro. Até porque alguns programas são realmente absolutamente imperdíveis, com excelentes informações. E eu também tenho o canal o Direto da Bolsa, também no YouTube, que são informações mais sintéticas, mais elaboradas, mais curtas, que você pode assistir pelo seu smartphone, porque 1 minuto e meio, 2 minutos, dá para aguentar no smartphone. Meia hora já é um pouco mais cansativo, mas dá para ver também. Bem, hoje eu estou aqui para falar duas coisas importantíssimas que estão ocorrendo nesses últimos dias. Bem, a primeira é o seguinte: eu recebi uma nota recentemente, assinada pelo senhor Antônio Jorge Camardelli. Para quem não sabe quem é o Camardelli, ele é o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. São os frigoríficos que exportam carne bovina, porque quem exporta carne suína e de frango ficam ligados, associados à Associação Brasileira de Proteína Animal, que é a BPA. O presidente da BPA é o ex-ministro Francisco Turra. O presidente da BIEC, Antônio Jorge Camardelli. Pois bem, o Camardelli soltou uma nota para a imprensa, né, para todo mundo, falando sobre essa questão complicadíssima do Fundo Rural. Só para relembrar um pouco, em 2011, essa questão foi para o Supremo Tribunal Federal, que é a principal, a mais importante corte brasileira, né, de juízes. Em 2011, os juízes desse tribunal, que é o superior, decidiram que não era obrigatório pagar o Fundo Rural, enfim, deram um corte contra o governo e a favor dos pecuaristas, dos frigoríficos. E eu explico: quando você vendia uma arroba de boi, ou um boi inteiro, 18 arrobas, 20 arrobas ou 200 arrobas, não importa, o frigorífico tinha lá o preço, 140, 150, 130, para descontar o Fundo Rural, que era 2,1%. Então, não era 150, se fosse 150 ou 140, que é o que está mais perto da realidade. 140 é bruto, mas tinha que descontar o frigorífico
2,1% e depositar e pagar o Fundo Rural para o governo federal. Essa briga é longa, então em 2011 o Supremo tomou uma posição a favor das indústrias, dos pecuaristas, dos produtores de grãos, das trades, porque isso acontecia para tudo ligado ao rural. Qualquer produto transacionado, 2,1% desconto para o Fundo Rural. Ponto esclarecido. Bem, o ano passado, 2016, se eu não me engano, houve um outro julgamento no Supremo Tribunal Federal. Desta vez, o Supremo votou, uma votação apertada, vocês sabem que são 11 votos no total, né? 6 votaram favoráveis à cobrança do Fundo Rural e 5 contra a cobrança do Fundo Rural. Ou seja, a votação no Supremo Tribunal Federal foi uma votação difícil, né? Uma votação dividida, praticamente quase meio a meio. Teve o voto de Minerva aí, que deu o 6º voto. Um fato que se nota e que os advogados discutem muito, como é que o mesmo tribunal, uma hora vota uma coisa e 5 anos depois vota outra coisa. Isso é só um detalhe. Eles podem mudar de opinião. Todo mundo pode, eu mudo, você muda, todo mundo muda de opinião. Então eles mudaram de opinião. O que a nota do presidente da ABIEC, Antônio Jorge Camardelli, anuncia? Está chegando o prazo aí de fazer aquele acordo, porque teve uma espécie de refis para quem deve o Fundo Rural para pagar. É parcelado, enfim, tem uma série de coisas. Eu já falei sobre isso, já trouxe gente aqui para falar, para explicar direitinho esse parcelamento. Tem 2 coisas que você tem que levar em consideração. A primeira é que é provável que vá ter um outro julgamento ainda no Supremo Tribunal Federal, que tem ações, enfim, aquelas coisas todas de advogado correndo aí por fora, para discutir a decisão, a última, de 2016. Só que o prazo para você se entrar nesse refis, ou seja, parcelar essa dívida, tem gente que não pagou, 5 anos que não paga Fundo Rural, e agora vem aquela conta que não é pequena, é uma conta grande. Então, do que trata? Essa é um outro ponto complicadíssimo. Faço a minha adesão ou não faço? E se eu aderir agora para parcelar minha dívida do Fundo Rural, e daqui 1 mês, 2 meses, o Supremo volta atrás? Não precisa pagar. Aí eu já fiz a minha opção. Então é uma situação extremamente complicada. Qual o teor, qual o conteúdo da notícia divulgada, a nota divulgada pelo Camardelli, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne? Já eu falo para vocês, porque agora tem um intervalo. Até já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro. Eu estou contando para vocês essa encrenca que está aí na pecuária brasileira e vou agora dizer o teor da nota divulgada pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, ABIEC, assinada pelo Camardelli, Antônio Jorge Camardelli. Pois é, então termina agora, no final do mês, essa possibilidade de parcelar ou não o refis do Fundo Rural. E você já sabe que pode parcelar e também podem mudar de opinião no Supremo, e aí você entrou numa gelada. O que o Camardelli diz é o seguinte: o setor de carne no Brasil, neste ano de 2017, está sendo um dos piores anos para a pecuária bovina brasileira. E como vocês vão ver, não apenas para a pecuária bovina, para a suína e para a avicultura também. Primeiro teve a Operação Carne Fraca, depois a delação premiada, depois o mensalinho que pagavam os fiscais lá do Ministério. E agora tem uma outra encrenca que eu vou falar para vocês. Mas em cima esse ano
tumultuado, mas bota tumulto na vida de quem trabalha em algum elo, em algum setor da pecuária brasileira. Foi um ano cheio de encrenca. E, claro, quem paga essa conta é sempre o mesmo, né? São os pecuaristas, né? Mas tem o seguinte, os frigoríficos, por exemplo, segundo o ABIEC, o Camardelli, estão numa situação complicadíssima. Segundo diz a nota, caso não se mude essa decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, Camardelli afirma que vai haver uma enorme dificuldade para o pessoal que ele representa, que são os frigoríficos. Ele diz textualmente que alguns frigoríficos ou vários frigoríficos não aguentarão, vão quebrar se tiver que engolir essa questão do fumo rural como ela está. Outros não terão condições. Diz que tem gente que está devendo muito, né, em termos de fumo rural, e que isso vai criar desemprego no setor, isso vai diminuir o abate, vai desorganizar a cadeia de pecuária bovina. E o Camardelli, não sei se é exagero, acredito que não, ele é um homem ponderado, acha que até poderá haver falta de produção, ou seja, falta de produto para nós mesmos no mercado interno, com essa total desorganização que poderá ocorrer na cadeia de pecuária de corte. Então o Camardelli sugere, pede que as autoridades revejam isso com uma certa rapidez, porque o prazo está se esgotando, porque senão vai ser uma coisa deplorável que vai acontecer na cadeia da pecuária brasileira. Não é uma boa notícia, mas espera-se que as autoridades tenham responsabilidade e vejam vocês, essa é a minha posição, não é do Camardelli, não é de ninguém, é minha, Antônio Resch. Na minha opinião, essa questão do fumo rural tem que se tomar uma atitude absolutamente responsável. Se tem que pagar o fumo rural, muito bem, tem que pagar o fumo rural. Façam um acordo que nem pareça, que nem seja, né? Não pareça, que não seja uma... permitir, né? Falar, ó, ninguém precisa pagar nada, está tudo bem, vão embora. Que é muito comum no Brasil isso. Nem o contrário. Ou seja, é quebrar empresas porque elas não vão ter condições de arcar com esses custos. Então, nem perdão, nem morte. Eu acho que tem que encontrar um caminho que seja no meio, mais para cá, mais para lá, não importa. Tanto se pague esse fumo rural, que é um imposto federal, né? Pague, dá desconto de multa, enfim, dá um prazo, mas tem que pagar, né? É isso que o Supremo definiu. E nada de perdão de calote e tal, que eu acho que aí é negativíssimo para todo o setor da pecuária. E nem também enforcar os frigoríficos, ou os pecuaristas, ou quem seja, que tenham contas a pagar para o governo federal no imposto do rural, que é esse fundo rural. Essa é a minha opinião. Bem, a pecuária, como eu já disse, esse ano é um ano que todo mundo que está envolvido no setor quer esquecer, né? A melhor coisa que eles poderiam querer ouvir de mim aqui é Feliz 2018, né? 2017 já acabou. Bom, mas não fica aí. A pecuária ainda não terminou o karma, né? Aqui, segundo o broadcast, a Rússia anunciou restrições temporárias à carne suína e bovina do Brasil. O Serviço Veterinário e Fitossanitário, segundo o broadcast, vai impor restrições temporárias à carne bovina e suína do Brasil a partir de dezembro, diz esse serviço de informação. Por quê? Porque eles dizem que encontraram em cargas brasileiras
um produto que lá é proibido usar, que é a ractopamina. No Brasil, a ractopamina, eu acho que é um produto para crescimento. Daqui a pouco eu acho aqui. É proibido lá na Rússia a ractopamina. No Brasil é proibido também para bovinos, não para suínos. O fato é que a Rússia é um grande importador de carne suína e de carne bovina brasileira. Já o ministro da Agricultura, rebatendo aí essa questão, ele disse o seguinte, fez uma entrevista e disse que, primeiro, que essa proibição da Rússia é apenas para alguns frigoríficos e, texto do ministro, se alguma empresa fraudou, deixou passar ou não conseguiu controlar isso, quer dizer, o uso da ractopamina, perdão, cabe a eles fazerem as adequações. O fato é que é mais uma bordoada na pecuária. Aqui o broadcast termina com o ministro explicando que o uso da substância é liberado no Brasil, mas proibido na Rússia, a ractopamina, e demais países da Europa. Mas o Ministério, disse ele, faz um controle sobre isso relativo às exportações. Ok, é isso que diz. Já o jornal Valor Econômico também confirmou que a partir do dia 4 de dezembro vai ter esse embargo a 4 frigoríficos brasileiros. E aqui fala em carne de gado bovino, suíno e bovino. E a proibição afeta 3 unidades, segundo o valor, da Seara. A Seara é uma divisão da JBS e uma da BR Foods, que é o resultado da fusão da Sadia com a Perdigão, ou da Perdigão com a Sadia. Então, vocês imaginam em termos de exportações o que isso pode significar. Mais uma pancada na pecuária brasileira em 2017. O ano difícil para vocês, para todo mundo que está envolvido nisso. Vamos ao intervalinho, já eu volto. Até já. Ok, estou de volta e o programa Mercado Futuro. Antes do intervalo, vocês sabem, eu estava falando de mais essa enorme, mas gigantesco problema que afeta e está afetando e vai afetar e terá graves desdobramentos, não apenas a questão do Fundo Rural, que eu falei no primeiro bloco, como também essa restrição do governo russo para importação de carne suína e bovina brasileira. O argumento do governo russo é ter encontrado em lotes, em navios exportando carne brasileira, carne bovina e suína, ractopamina, que é um produto proibido lá. O outro lado da história, que não aparece por enquanto aqui, já não é de hoje que os governantes russos estão pressionando fortemente o governo brasileiro para exportar para o Brasil trigo, pescados e outras coisinhas mais, mas principalmente trigo e pescado. Por quê? O Brasil é o maior importador mundial de trigo. Só que nós temos um vizinho que é um grande fornecedor. Agora, então, nesse novo governo aí do Macri, que é a Argentina. A Argentina produz bastante trigo e exporta para o Brasil a coisa entre 4 e 5 milhões e meio de toneladas de trigo que o Brasil importa anualmente. O Brasil produz uns 5 milhões, consome uns 10. Estou arredondando o número, às vezes é 11 o consumo, mas é por aí. Então é um grande importador. Eu não estou dizendo que essa história da ractopamina tem a ver com isso, mas é tão forte a pressão que o governo brasileiro está tentando driblar aí as questões legais
né, ou de regulamentação, para permitir a entrada de trigo russo também. E isso não é nenhum crime, é normal isso. Você exporta para um país e ele quer exportar para você também. Ah, o terceiro produto que os russos querem exportar para o Brasil é carne bovina também. Então, pescados, o que eu li é que eles querem exportar bacalhau. Não é nenhuma má ideia, pode ser até que o preço do bacalhau, entrando bacalhau russo, português, norueguês, finlandês, pode ser que mais um concorrente aí faça o preço do bacalhau ficar mais acessível. Aí eu estou falando com o consumidor, tá certo? Mas o fato é que eles querem exportar bacalhau, trigo, que eu já expliquei, e também carne bovina. O Brasil já foi comprador de carne bovina da Rússia, da antiga União Soviética, há décadas, né? Quando nós não éramos, né, nós não conseguimos nem abastecer o mercado interno brasileiro. Hoje o setor cresceu, evoluiu muito, é um setor muito moderno, apesar de todas a surra que está levando esse ano. Hoje o Brasil não apenas alimenta todos nós com a carne bovina, como exporta para mais de 100 países. Quer dizer, é uma evolução inegável. A gente não pode falar só de Polícia Federal, só de Procuradoria-Geral da República. A gente tem que falar também de coisas boas. A evolução na pecuária brasileira é muito grande. É justamente sobre isso que fala o Camardelli na nota para resolver de uma maneira coerente, inteligente, essa questão do fundo rural. Senão vai desestruturar todo um setor que é uma potência. Nós somos o maior exportador de carne bovina, de carne de frango maior, de carne de suíno terceiro ou quarto. Então, não é um negocinho, é um negocião. O Brasil precisa cuidar, os governantes precisam cuidar disso com muito cuidado, porque isso pode ter impactos econômicos seríssimos, não apenas para a agropecuária brasileira, mas para o país como um todo. São bilhões de exportação, não é 1 bilhão. Eu acho que são mais de 10, mas aqui estou chutando por enquanto. Bom, para concluir esse negócio do boi gordo, eu acho que não sei quanto tempo ainda tem de programa, vocês vejam, os preços da arroba do boi no mercado interno ainda tem alguma coisa. Os preços, eles tomaram um tombo tão grande com todos esses escândalos que eu citei para vocês aqui e ainda não se recuperaram para os níveis do ano passado. Isso no mercado interno, tá? O mercado externo é outra conversa. Por exemplo, São Paulo, arroba, último preço aqui, R$ 140 Araçatuba. R$ 140,50, arroba. Em dólar, US$ 42,80. Não é que o dólar oscila muito. No Triângulo Mineiro, Minas Gerais, aqui pertinho, R$ 138,50. Em Goiânia, outro importante produtor de carne bovina, R$ 133. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu tenho a cotação de R$ 132,50. No Oeste Baiano, que é uma nova fronteira, R$ 141,50. E para terminar, Cuiabá, R$ 129. Portanto, gente, a questão é essa. O governo tem que tomar uma atitude coerente, profissional, inteligente, antes do final do mês. O final do mês já está chegando. Na questão de o que fazer com essa dívida do Fundo Rural, lembrando, produtor pecuarista e produtor de grãos e algodão e hortifruti, o que seja, os produtores não são caloteiros. Ninguém está defendendo o calote da dívida do Fundo Rural. Eu também não estou. E também não posso defender o abate, quer dizer, que se esmague um setor que é de real importância para a economia brasileira. Então, na questão do Fundo Rural, tem que ver uma maneira profissional, que não mate ninguém, mas que acerte a coisa e não fique uma imagem do calote geral e restrito.
E, por outro lado, também que o setor continue se mantendo, porque o Brasil depende dele. O Brasil depende da pecuária de corte bovino, depende da avicultura e depende da suinocultura. Finalmente, na questão do embargo russo, tem que ver até onde esse embargo, cujo motivo é a ractopamina, é real, porque o Brasil tem direito de pegar essa mesma carne que os russos disseram que tem ractopamina. O Brasil, o governo brasileiro, tem direito de pegar essa carne e fazer outra análise, para ver se o que eles estão falando é verdade. Se for verdade, tem que consertar. É o que o ministro Blairo Maggi falou. Se não for verdade, é pressão para que o Brasil importe carne bovina, trigo e pescados daquele país, da Rússia. Como vocês sabem, é uma pressão comercial legítima que acontece no mercado mundial. É assim que as coisas funcionam. Eu compro de você e você compra de mim. O ideal é quando você, por exemplo, não tem tecnologia, não tem chip, compra o chip americano e o americano compra a carne minha para fazer hambúrguer ou para bife, ou o que seja. Esse é o ideal, mas às vezes você exporta um produto e importa o mesmo produto de outro país. Bom, era isso, eu acho muito importante, muito sério. Eu agradeço a atenção de vocês e você já sabe, dia sim, o outro também, tem o programa Mercado Futuro. E se você deixar de assistir, vai lá na internet, você tem o YouTube, você tem o Facebook para ver o programa. Uma boa tarde a todos e até amanhã.